Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Clebão. Hoje nós vamos falar de mais um assunto sobre química, vamos falar sobre solubilidade. E por favor, já coloca o seu like, o seu gostei, por favor, nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que está estudando esse assunto em química e que você acha que pode ajudar. E se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá legal? Solubilidade, gente. Isso é um assunto muito estudado em química e que é um conceito muito básico para outros assuntos a ser desenvolvidos sobre química. Solubilidade pode ser, às vezes, chamada também de coeficiente de solubilidade. Coeficiente porque ele é um número que não tem unidade de medida, tá? Ele é adimensional. Mas a gente vai ver como a gente representa ele. E vamos começar entendendo o que é solubilidade exatamente. Solubilidade pode ser definido como a quantidade máxima de soluto, quantidade máxima de soluto, tá? Soluto, pessoal, quando a gente está falando de solubilidade, nós temos que falar de solução, tá? Depois a gente vai fazer um vídeo que eu vou deixar num card aqui em cima sobre dispersões, tá? Pra gente entender o que é uma solução. Mas é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em um solvente numa dada temperatura, tá? Que pode ser dissolvido em um solvente em uma dada temperatura. Como assim, professor? Significa que a solubilidade é uma grandeza, é uma medida na química que depende da temperatura, tá, gente? Depende da temperatura. A gente vai ver isso numa próxima página, tá? Ela depende da temperatura. Quando eu falo quantidade máxima, estou falando de uma solução saturada, uma solução que tem o máximo de soluto nela. A gente pode representar, tá? Por exemplo, digamos que eu vou colocar açúcar em água, numa temperatura ambiente aí de 24 graus Celsius. Qual é a quantidade máxima de açúcar, o meu soluto, exemplo aqui, açúcar, que eu posso colocar na água, que é o meu solvente? Essa quantidade máxima é a solubilidade. Tudo bem? Então vamos ver aí alguns exemplos de solubilidade. 1, 2, 3 e... Olha aí, pessoal. Aqui nós temos um gráfico onde nós temos no eixo Y algo da seguinte maneira. Gramas de soluto barra 100 gramas de água. Isso aqui, pessoal, é a solubilidade. A solubilidade, ela é expressa, como eu falei para vocês, a quantidade máxima de soluto que pode ser colocada em um solvente numa dada temperatura. Por isso que nós temos no eixo Y aqui a temperatura. Porque ela pode variar conforme aumenta ou diminui a temperatura. E ela é expressa na forma de uma razão, na forma de uma divisão de soluto, gramas de soluto por gramas de solvente, tá? E aqui eu peguei alguns exemplos de algumas substâncias que a solubilidade com a sua solubilidade variando com a temperatura. Eu peguei aqui 3 sais. Peguei esse sal aqui, o KNO3, que é o nitrato de potássio, o NaCl, que vocês já conhecem muito bem, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, e esse outro aqui, que é o
sulfato de sério, tá? SO4 sulfato de sério. É um sal um pouco menos comum aí, não é muito visto no nosso dia a dia, tá? O nitrato de potássio, ele é usado em alguns alimentos para conservante de alimentos e usado muito na indústria alimentícia de um modo geral. E aqui você vai ver as curvas das solubilidades dele na temperatura. Então vamos pegar uma temperatura, por exemplo. Vamos pegar a temperatura de 10 graus Celsius. Temperatura de 10 graus Celsius. Qual é a solubilidade do nitrato de potássio? Se a gente olhar aqui, 10 graus Celsius, solubilidade na curva roxinha do nitrato de potássio vai dar mais ou menos aqui, né? Perto aí, a gente não colocou numa escala muito bonitinha, mas aqui, se aqui é no meio for 10, então aqui é meio uns 12 ou 13. Então seria, ó, unidade, 12 aqui, gramas de soluto, 12 gramas de soluto para 100 gramas de água, que é o nosso solvente. Então é uma razão. Essa é a solubilidade do nitrato de potássio nessa temperatura. Como a gente tem gramas e grama, a gente pode simplificar aqui essa unidade de medida e dividir 12 por 100 daria 0,12. A gente pode expressar, colocar a solubilidade dessa maneira também aqui, que é um número adimensional. Esse aqui é o chamado coeficiente de solubilidade. E o NaCl em 10 graus Celsius? Ó, tá bem perto do 40, praticamente 40. Então eu diria aqui que o NaCl a 10 graus Celsius tem a solubilidade 40 gramas em 100 gramas de água. E por último, o sulfato de sério, ele está aqui bem perto do 20. Então a solubilidade do sulfato de sério seria 20 gramas em 100 gramas de água. Tudo bem, pessoal? Legal. E se eu mudar a temperatura? Se eu mudar a temperatura, eu vou mudar drasticamente do 10 para o 40 graus Celsius. Eu vou olhar os limites aqui da minha escala. Qual seria a solubilidade do nitrato de potássio? Para não ficar escrevendo toda hora aqui, eu vou colocar aqui sal A, aqui eu vou colocar sal B e aqui eu vou colocar sal C, tá? Para eu não ter que ficar escrevendo a fórmula de todos eles novamente. Então, do sal A, que é o nitrato de potássio, em 40 graus Celsius, a solubilidade dele é bem alta. É 80 gramas dele em 100 de água. E do NaCl, o sal B, não variou muita coisa não, né? Não variou, mas aumentou um pouquinho. Vamos supor então que aumentou 1. Então ficou 41 gramas em 100 gramas de água. E o sulfato de sério, olha que interessante, ele diminuiu. Diminuiu aqui quase para baixo de 10. Vamos colocar aí um 8, por exemplo. Então diminuiu para 8 gramas em 100 gramas de água. Você viu então que a solubilidade, essa quantidade máxima, ela depende da temperatura. Por exemplo, para o nitrato de potássio, quanto mais você aumenta a temperatura, mais a solubilidade dele aumenta. Saiu de 12 para 100 para 80 para 100. O NaCl também aumentou, bem pouquinho, mas aumentou. E o sulfato de sério, ele diminuiu. Ele saiu, por exemplo, de 20 para 8 gramas por 100. A solubilidade dele diminuiu. Isso nós podemos representar e classificar da seguinte maneira. Só um minutinho. 1, 2, 3 e... Eu dei aqui uma repaginada aqui para manter o nosso gráfico, para explicar para vocês o seguinte. Se nós tivermos um comportamento da solubilidade em que ela está aumentando com a temperatura, quando a solubilidade aumenta, quando a temperatura aumenta, nós temos uma solubilidade, uma curva de solubilidade de caráter endotérmica.
ou solubilidade de caráter endotérmico, ou solubilidade endotérmica. Endotérmico, para quem não lembra, endo é dentro e térmico é calor, temperatura. Então, a solubilidade aumenta quando ela ganha calor. Quando ela ganha temperatura, que a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta. Isso significa que você consegue dissolver mais soluto numa temperatura maior do que numa temperatura menor. Um exemplo muito prático no nosso dia a dia é quando você vai fazer aquele achocolatado, aquele chocopó em latte. Geralmente, vou não fazer aqui merchandising, propaganda de marca, mas se você coloca às vezes em algum chocolatado em pó numa temperatura baixa ou leite frio, você dissolve pouco. Parte dele fica em cima do leite, por exemplo. Mas se você esquenta ele, aumenta a temperatura, você consegue dissolver muito mais do chocopó em latte, do achocolatado em pó, certo? Você coloca muito mais, ele fica mais consistente, ele fica mais forte, mais concentrado, porque você aumentou a solubilidade. Isso é uma solubilidade endotérmica. Mas em alguns casos raros, são poucos que acontece isso, a solubilidade ela pode diminuir quando você aumenta a temperatura. Então ela vai diminuir quanto mais você aquece. Ou seja, então para você dissolver mais, você vai ter que diminuir a temperatura. Olha só, quando você faz o caminho inverso, você diminui a temperatura, ela fica maior. Você diminui a temperatura, ela fica maior. Ou você aumenta a temperatura, a solubilidade diminui. Então a solubilidade diminui quando você aumenta a temperatura. Isso é um caráter de uma solubilidade exotérmica. Para quem não lembra, exo é para fora, térmico é calor. Quando ela perde calor, joga calor para fora, diminui a temperatura, ela fica maior. Ou quando você aumenta, ela fica menor. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido sobre o conceito de solubilidade, solubilidade endotérmica e exotérmica. E tem aqui, vou deixar aqui no card para vocês, classificação de soluções com base na solubilidade, tá legal? Então não perca esse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo com quem você sabe que vai ajudar esse assunto. Tudo de bom, Deus abençoe vocês, valeu!